Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. E a gente volta, né? Hora do almoço, hora que muita gente está aí realmente com o rádio ligado. E como eu falei, amanhã teremos um programa que você vai ouvir muitas coisas interessantes. É aquela história, a gente vai buscar. O povo reclama. A gente, dentro das possibilidades, iremos trazer a resposta do que o povo reclama. Então amanhã, não deixe de ouvir o nosso programa Itaenga Notícias, das 12 às 13 horas, hein? Muitas foram as reclamações e agora tem a resposta numa determinada área do nosso município. Então, com a resposta, você vai ouvir amanhã o que você queira saber sobre determinadas áreas do nosso município, tá certo, minha gente? Então buscamos através da Rádio FM Itaenga fazer com que você tome conhecimento das coisas. Aqui a gente abre o espaço para as pessoas. É como eu falo, quando vem aqui um político, a autoridade que representa o nosso povo, vamos acabar com essa história de que a gente só... Quando essas pessoas vêm aqui, você só faz só elogiar. Mas sim cobrar também, e não criticar de maneira destrutiva. Cobrar, vereador, prefeita, está acontecendo isso e aquilo. A partir desse seu conhecimento, que posição se tomará a partir de então? Tem alguma previsão de poder resolver a questão, que nem ali mesmo, ali no bairro São Sebastião, Marcelino Moura, nós encontramos a pensão Inácio Félix. Atenção, Secretaria de Obras do município de Lagoa de Itaenga. Eu vou também levar essa reclamação. Precisamos que o Inácio volte aqui ao rádio, né? Precisamos que vocês voltem aqui ao rádio para que venha esclarecer muitos pontos da iluminação pública. Tem uma rua ali no bairro São Sebastião mesmo, e outras ruas também que a gente pode observar, mas especialmente a rua Nabi Xavier, por exemplo. A rua está inteiramente às escuras, de acordo com os reclames da população. Não tem um poste, um só poste que venha iluminar a rua. Se não tiver algum cidadão que tenha ali a sua casa com a lâmpada na frente, fica difícil andar, porque vai andar no escuro, onde você pode tropeçar e meter a cara no chão. Então atenção, meus amigos que fazem a Secretaria de Obras do município, vamos olhar ali para o bairro São Sebastião e para as comunidades que estão com iluminação precária ou sem iluminação alguma. Então as mulheres vieram a mim e me disseram que a rua está inteiramente, você sabe o que é, 100% dessa rua Nabi Xavier está sem iluminação pública. Todos os postes estão com as lâmpadas queimadas. Vamos verificar, meus amigos, porque é isso. Quando sempre vêm essas pessoas, minha gente, pra cá, pra rádio, aproveita a ocasião para expor o que é que você queira que seja resolvido. Porque se você não falar nada, os nossos gestores vão pensar que tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, o mais importante nesse programa é a sua participação, é a sua reclamação, porque esse programa, às vezes a gente observa que tem muitas pessoas que vão ligar para outras rádios, não sei o que, mas só que lembrando que as autoridades daqui não vão responder em outras rádios não, viu? Fique bem sabendo, a sua resposta não vai ser ouvida em outras rádios não, porque às vezes a gente até vê coisas meio estranhas nesse sentido. Então aqui, se você liga para o rádio para reclamar isso e aquilo, você terá vez e voz. Mas na medida em que você buscar atingir a moral das autoridades ou de quem quer que seja que esteja ouvindo esse programa, automaticamente a sua ligação será recusada. Porque aqui primamos pelo respeito e pela moral dos princípios da família, principalmente. Mas Marcelino Moura mais uma vez chegou por aqui. Como é que vai, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Mais uma vez estamos aqui e nesta oportunidade desejo saudar a todos os ouvintes deste programa de notória audiência
nos diversos bairros de nossa cidade. Mandar um forte abraço aos amigos que nos dão a honra de nos prestigiar com sua preciosa audiência. Saúdo todos os membros do Folha Itaenguense em Foco, grupo de WhatsApp que participamos. Em nome de meu amigo Júlio Filho, felicitar todos os profissionais de rádio e, em particular, os que fazem de nossa rádio um verdadeiro projeto de cidadania. Em nome de nosso amigo e vereador Eliel da Guarda, mando um abraço especial a todos os vereadores de nossa cidade, que nesta última reunião, inclusive, mostraram seu afinco em defender as causas do povo. Por fim, mando um abraço caloroso a todos os comerciantes e empresários de nossa cidade, profissionais liberais, entre eles contadores, advogados, psicólogos, economistas, administradores, engenheiros, entre outros. Estamos aqui, Júlio Filho, mais uma vez, como sempre, para discutir de maneira propositiva e com muita sobriedade, meu amigo, os diversos temas que serão abordados de maneira inteligente, mas sobretudo respeitosa. Nesta oportunidade quero mandar um abraço especial à irmã Lene, mandar um abraço especial à minha família, minha esposa, meus filhos, João, Jonas e minha esposa Claudilene, que seguramente neste momento está na audiência de nosso programa. É a sua 98.5. Ô Marcelino Moura, eu vou já ousar, já vou lhe provocar. Já de início, que eu vejo que você é uma pessoa que já tem até carteirinha assinada nesse programa. E eu vou usar já com a sua pessoa para que as pessoas entendam de quem podemos estar falando, de quem estamos falando. Agora eu estou observando nas suas movimentações, nas suas redes sociais, nas suas particularidades e também nas coisas que vem ao público, que eu estou vendo que houve já, a partir do último encontro que nós tivemos aqui, uma aproximação muito grande entre você e o próprio vereador Eliel da Guarda. E eu venho notando também que você fica colocando muito a visão de 2020, né? Você fica dizendo, eu tô doido que chegue 2020 e não sei o que, pra lá e pra cá. Aí eu pergunto, Marcelino Moura, que está nesse ramo de empresarial, né? Ramo empresarial. Você também pretende aí, tem uma pretensão política em relação ao município de Lagoa de Itaenga, sim ou não? Inicialmente, Júlio Filho, para que as pessoas entendam o meu sentimento com relação a este tema, quem me conhece sabe que historicamente, durante toda a minha vida, eu sou uma pessoa movida a desafios. Estou extremamente movido a desafios. Eu não enxergo à minha frente, nunca enxerguei barreiras intransponíveis. Então, dessa forma, tenho acompanhado, lido bastante sobre a história política de nossa cidade, que assim até posso dizer, nossa cidade de Lagoa do Itaenga, porque participo efetivamente da sociedade desta cidade. Percebo que há mais de 20 anos, dois grupos políticos se alternam no poder permanentemente. Dois grupos políticos. Então eu entendo que para o processo político democrático é interessante e salutar para o processo o surgimento de uma terceira via, de uma terceira força política que permita à população de nossa cidade ampliar as possibilidades de escolha no processo eleitoral. E nesse âmbito aí de terceira via, quem você acha que já emplaca como a terceira via aqui no município de Lagoa de Itaenga? Em nossa cidade seguramente existe um grupo político que desponta quando o assunto é terceira via, que é o grupo que tem o PROS como bandeira partidária. E neste grupo nós temos apresentado o nosso amigo Bill da Barragem como um possível bom nome no futuro, até porque eu não posso incorrer no erro de promover um processo eleitoral antecipado, fazer campanha de maneira extemporânea. Mas nós entendemos que diante da necessidade da população e da cidade de criar-se uma terceira via em nossa cidade,
nós entendemos que dentro desse processo, inclusive pela postura que ele assumiu no último pleito, nada mais justo e natural que apresentarmos o nosso amigo Bill da Barragem como principal liderança para uma disputa majoritária no ano de 2020, e temos tentado reunir forças, conversado dia a dia com a população de nossa cidade. Temos nos aproximado de diversas lideranças políticas, religiosas de nossa cidade, conversando, apresentando esse projeto que costumo dizer, inclusive, e defendo a ideia de que trata-se de um projeto de cidadania, onde nós tentaremos emplacar um nome que representará um projeto verdadeiramente emanado do povo. Não será um projeto que emanará dos desejos e da vontade pessoal de qualquer família que seja, porque eu acredito, e quanto mais lideranças surgirem na cidade com essa intenção, será interessante, porque lá na frente nós iremos reunir forças e nos juntar para apresentar e fortalecer esse projeto na mente do jovem, na mente do trabalhador, na mente do agricultor, na mente do empresário, do comerciante, por fim, na mente do cidadão, mas sobretudo o cidadão consciente que queira participar desse projeto no ano de 2020. Então fortaleço, Júlio, que esse projeto é um projeto majoritariamente emanado e emanará da vontade do povo, e não simplesmente da vontade de qualquer família que seja, pois não se trata de um projeto pessoal e familiar, mas um projeto político, um projeto democrático, um projeto que emanará da vontade do povo. E sem sombra de dúvida, a população de Lagoa de Itaenga há de entender esta necessidade imperiosa de ampliarmos o debate político, e seguramente esse projeto ele ganhará força no momento oportuno, porque eu costumo dizer o seguinte: tudo na vida tem o seu momento, e politicamente é preciso entendermos que existe um momento oportuno para se crescer politicamente, e este momento seguramente acontecerá, e no momento oportuno nós iremos amplificar o debate, e no momento oportuno nós iremos convidar as diversas camadas da sociedade de nossa cidade para juntos fortalecermos este projeto que será para o bem do povo e em prol do povo de nossa cidade. Estamos hoje conversando com Marcelino Moura, né, que tem uma visão empresarial e também política, como a gente já vem observado, né? Até o momento estamos também no aguardo do vereador Eliel da Guarda, que não chegou por aqui, mas vamos seguindo com o barco, porque a vida segue, né? E certamente ele não chegou até agora, bem algo o fizeram atrasar, mas se ele não vir hoje, estaremos no aguardo de outro momento para conversarmos. Marcelino, você viu aquela votação que teve aí, se poderiam cassar ou não o mandato aí do presidente Michel Temer? O que é que você, como empresário, você achou, como cidadão brasileiro, achou desse momento? E temos aqui, inclusive, uma relação dos deputados que foram favoráveis e os contras, né? Como foi o caso de Adalberto Cavalcante do PTB, Augusto Coutinho também, ele que foi do SD. Aí tivemos também o Bruno Araújo, né, do PSDB, que votou sim também. O Eduardo da Fonte do PP também foi favorável. Fernando Coelho Filho do PSB favorável. Fernando Monteiro do PP favorável. Jorge Corte Real. Então eu vou dizer só a relação dos que foram favoráveis e depois a relação dos que foram aí que votaram não, né? Então temos aí o Fernando Coelho Filho, Fernando Monteiro, Jorge Corte Real, Luciano Bivar, Marinaldo Rosendo, Mendonça Filho, Ricardo Teobaldo, Sebastião Oliveira, Zeca Cavalcante. Esses foram os favoráveis, né? Os contra: André de Paula, Betinho Gomes, Daniel Coelho, Danilo Cabral, Gonzaga Patriota, Jarbas Vasconcelos,
Luciana Santos, Pastor Eurico, Silvio Costa, Tadeu Alencar e Volney Queiroz, né? Que os que disseram não, que quer realmente, que gostariam que o Michel Temer fosse aí, que entrasse nesse, que a justiça pudesse de fato começar a processar, enfim, colocar ele na carrumbamba, na corda bamba, porque se cometeu alguma irregularidade, ele tem que passar pelo crivo da justiça. Com certeza, Júlio Filho. O que aconteceu em Brasília nesses últimos dias foi um verdadeiro desrespeito. Foi um verdadeiro desrespeito, inclusive com a legislação brasileira, porque é inadmissível o Congresso Nacional, aliás, a Câmara dos Deputados, não permitir que o Supremo Tribunal Federal, a corte que teria competência para investigar, detalhe, investigar o presidente em exercício, a Câmara dos Deputados não permitiu que assim o fosse feito. Primeiro, quem não deve, já diz o ditado popular, o andágio popular, quem não deve, não teme. Então, ali o que se discutia era a possibilidade de permissão do Supremo Tribunal Federal iniciar um processo de investigação do presidente da República, o senhor Michel Temer. Coisa que, inclusive, custou muito caro, mas também não estou aqui afirmando que o presidente em exercício do Brasil comprou qualquer deputado que seja, mas coincidiu com esse processo transitando na Câmara a liberação de diversas emendas para parlamentares que se posicionaram e se posicionariam de maneira contrária, e essa contrariedade iria beneficiar o presidente em exercício. Então se fala muito em crise, mas com toda a crise instalada no Brasil, não se faltou dinheiro para a liberação de emendas parlamentares em favor daqueles que proibiram a continuidade ou a abertura de investigação por parte do Supremo contra o presidente em exercício, o senhor Michel Temer. Então, esses deputados que se posicionaram nessa direção, seguramente, talvez eles tenham esquecido de uma ferramenta chamada rede social. Então, seguramente a população pernambucana, mas brasileira sobretudo, estão com os olhos focados em Brasília. E eu tenho dito que em 2018 esses cidadãos irão passar por aqui pedindo voto. Agora, fundamentado em quê? Eu não sei. Aí, eu tenho dito, por exemplo, eu não voto sob hipótese nenhuma, e que isso fique registrado. Eu não voto sob hipótese nenhuma em parlamentares que disputarão a reeleição e que tenham defendido e votado em favor, primeiro, da não abertura de investigação contra o presidente em exercício Michel Temer. Segundo, que defenderam e defendem a reforma trabalhista. Terceiro, quem defende e defendeu a criação ou a efetivação da lei dos terceirizados ou da terceirização. E não apoio sob hipótese nenhuma, em resumo, nenhum candidato que virá à reeleição que defendeu qualquer que seja dessas reformas que estão aí sendo apresentadas pelo governo. Porque, primeiro,
É inadmissível a gente nós concebermos a ideia de que a Previdência Social no Brasil é uma instituição falida. Porque não é. Não é. Porque nós sabemos que existem diversas fontes de custeio para subsidiar as despesas da Previdência Social. É inadmissível nós brasileiros aceitarmos a ideia de que para manter os serviços básicos à população é necessário a majoração ou aumento de alíquota de qualquer imposto que seja. Porque, como eu já disse anteriormente no programa passado, nós já não aguentamos mais pagar essa conta. Nós já não aguentamos mais porque falta dinheiro para a saúde, mas não falta dinheiro para alimentar as emendas dos parlamentares que votaram em favor de Temer. Falta dinheiro para a educação e a reforma, meus amigos. Essa reforma, aliás, o Brasil precisa mudar em diversos aspectos. E a gente não pode simplesmente olhar e achar que o problema do Brasil mora simplesmente na política e nos políticos. Porque se vocês forem observar, hoje no Brasil existem vários magistrados que recebem acima do teto constitucional estabelecido. Tem salários que ultrapassam os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a título sabe de quê? De auxílio moradia, auxílio disso, auxílio daquilo, que quando junta esses auxílios, a remuneração dessas autoridades ultrapassa os limites constitucionais estabelecidos pela legislação no Brasil. Estamos aqui conversando com Marcelino Moura, né? Agora, Marcelino Moura, encontrei realmente um artigo que diz o seguinte, sobre esse tema que estamos discutindo também, né? Sobre a reforma trabalhista, né? Antes, quem está ouvindo lá no sítio Que Seco, em Glória do Goitá, o programa de hoje é o nosso amigo, né, Arruda, comunicador. Ele está ouvindo, está realmente aí o parabenizando pelas palavras, pela explanação das suas falas aqui nesse programa. Então, eu peguei um texto que diz o seguinte: em meio à crise econômica que assola o país, o governo federal apresentou uma proposta para a reforma trabalhista que será encaminhada ao Congresso em caráter de urgência no mês de fevereiro. Ela representa uma importante ferramenta a ser utilizada como meio de fomentar. Então a reforma foi já aprovada, não foi? É um projeto de lei. É um projeto. Então vai ser aprovada, né? Isso. Então aí diz o seguinte, que a ser utilizada como meio de fomentar o mercado de trabalho estagnado pela recessão que atravessamos. As medidas buscam adequar nossa legislação trabalhista, que está carente de modernização, além de adequação da atual ordem econômica e social que o país atravessa. Entre as mudanças, Marcelino Moura, propostas, né, há também uma que amplia o prazo nos contratos temporários de trabalho, podendo os empregados serem contratados diretamente ou por meio de uma empresa de trabalho temporário. Podemos pensar que neste caso haverá um aumento nas contratações, visto que os trabalhadores terão os mesmos direitos previstos na CLT, sendo que as empresas de trabalho temporário ficarão obrigadas a fornecer aos tomadores de serviços os comprovantes de pagamento das obrigações sociais dos trabalhadores. E aí? Vamos lá. Sobre esse tema aí, você concorda com... Discordo totalmente. Discorda? Discordo Vou totalmente. Vou provocar você agora. Discordo totalmente. Vamos lá. Quando eu falo de contrato de trabalho, nós bem sabemos que existe várias modalidades de contrato de trabalho. Entre eles, o contrato de trabalho por prazo determinado, o contrato de trabalho de prazo indeterminado, existe ainda, enfim, mas vamos lá. Quando eu aumento o prazo de validade de um contrato de experiência,
de experiência, o que é que acontece? Se hoje o nosso contrato de trabalho de experiência é de 90 dias e não 3 meses, como algumas pessoas imaginam que sejam. A legislação diz lá, 90 dias. O que é que acontece? De 0 a 90 dias, o patrão, caso decida rescindir este contrato, que é de natureza temporária, ele está desobrigado de pagar as multas sobre a verba ou sobre as verbas rescisórias, como por exemplo, 40% sobre o saldo devedor que está lá depositado no fundo de garantia. Agora imagine se hoje é dessa forma e tem muita gente que no 89º dia encerra esse contrato para não estar obrigado a pagar essa multa. Imagina se a gente tiver agora contratos mais estendidos, por exemplo, de 180 dias ou de 360 dias. O que é que acontece? O patrão ou o empregador vai manter esse empregado durante este prazo, que a lei com o advento desta nova lei será estendido. E aí o que é que acontece? Ele não vai permitir que o empregado ultrapasse esse período de experiência para que ele não venha pagar as verbas rescisórias ou as multas rescisórias sobre a quebra desse contrato. Então, é uma legislação que vem camuflada, certo? De bondades, que a pessoa que não tem, aí ele diz, não, mas contrato de trabalho temporário com prazo estendido vai permitir que o empregador contrate mais. Não, vai permitir que o empregador, ao longo desse período de vigência, antes de que o contrato de trabalho, que após esse prazo de experiência, ele automaticamente perde a natureza temporã e passa a ter a natureza efetiva, contínua. Ele passa a ser um contrato de trabalho automaticamente por prazo indeterminado, entre outras palavras. Então isso vai ser bom para o empregado? Não vai. Ou seja, o governo quer escravizar a população a trabalhar ainda mais por menos. Sem ter direitos, entendeu? Aí outra coisa que o projeto de lei, como você mencionou aí, diz que o tomador do serviço irá ser fiscalizado. Hoje já porque já existe uma súmula emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho que obriga os tomadores de mão de obra fiscalizarem. Sabe por quê? Porque o tomador, ele responde de maneira solidária e subsidiária pelo passivo trabalhista e tributário não pagos e quitado pelo prestador. Aí sabe o que é que acontece? Princípio de responsabilidade solidária e subsidiária o tomador do serviço, de acordo com esse novo projeto, ele não vai responder mais de maneira solidária, mas só de forma subsidiária. Aí o que isso quer dizer é o seguinte: responsabilidade solidária, responsabilidade igual para todos, ou seja, é indiferente para o magistrado executar o prestador ou tomador. Responsabilidade subsidiária. Primeiro se vai no patrimônio do prestador, para depois ingressar com ação contra o patrimônio do tomador. Então, as causas na justiça que hoje demora 10 anos para o trabalhador ter acesso ao seu direito, ele vai morrer e não terá acesso mais. É isso aí que o governo quer enfiar, quer colocar na vida do trabalhador. Aí coloca linguajar jurídico, técnico, que é um linguajar de difícil intelecção. É preciso se ter uma certa convivência com esse linguajar, para se ter uma boa hermenêutica, exegese, ou seja, entendimento do que está escrito para poder entender. Porque a linguagem jurídica, Júlio, não foi feita para pessoas menos esclarecidas a ler, porque se lê não entende.
E às vezes ainda com a hermenêutica tão clara do dispositivo jurídico, mas ainda se permite que um magistrado tome uma decisão contrária ao magistrado anterior, que às vezes condenou e vem outro e revoga a ação que foi ganha por determinadas pessoas. Sabe por quê? Dificuldade na interpretação, e cada um interpreta da forma que quer e como quer. Estamos aqui hoje entrevistando o nosso amigo Marcelino Moura, também que é empresário, né? Aqui de Lagoa de Itaenga, que ele também disse que está sendo o empresário do estado e até do país, né? Representando essa classe aí de empresários do nosso país. São 12 horas e 46 minutos. Tem aqui um depoimento de uma ouvinte que mandou aqui a seguinte fala, na sua opinião. Boa tarde, Júlio Filho. Estamos aqui na escuta do seu programa e tirando o chapéu para toda a explanação que Marcelino está fazendo do quadro político brasileiro. É isso aí, Marcelino. Não podemos nos calar, nos acovardar diante dos absurdos que os nossos representantes vêm fazendo com o povo brasileiro. Fica com Deus, até uma outra oportunidade. Pronto, tá aí a ouvinte repassando, tá acompanhando o seu raciocínio, acompanhando a entrevista. Marcelino, sim, diga. Agora, eu gostaria de que você me permitisse, porque eu vou fazer uma defesa aqui de uma mudança que eu defendo. Agora, antes também tem aqui um cidadão que insistentemente ele está colocando aqui até aqui no zap aqui da nossa emissora. Desde que começou, ele vem cutucando. Ele mandou mais de 20 mensagens, não foi, senhor ali? Mais de 20 mensagens, bicho. Já que Marcelino entende da política, entende de economia, entende de empresas, eu quero que ele explane um pouquinho aí, que ele fale sobre o porquê que o comércio está tão parado, exemplo, em nosso município. E qual a sua visão, em rápidas palavras, qual a sua visão, sem ser partidarista? Muito bem. Qual a sua visão sobre o município? Melhorou em que a gestão atual? Está só no erro? Está realmente buscando acertar ainda mais? Aí o bicho, vamos colocar aqui porque o assunto são diversos assuntos, né, meu irmão? Então, agradeço aí, o nome dele é Osvaldo Maria Silva. Ele colocou aqui nas suas mensagens. Que faça aí uma explanação que seja pequena também, que o tempo também é muito pouco, mas que seja de fácil entendimento na sua visão. Você que é um empresário, é um cidadão que anda pelo município, que vê alguma coisa, né? O que a gente mais vê também, às vezes, na boca das pessoas é que as pessoas estão olhando muito pela negatividade, mas será que também não tem as coisas que estão acontecendo de maneira positiva diante do povo? Com certeza, Júlio Filho. Assim, essa pergunta é uma pergunta que é preciso muito equilíbrio para responder, porque existem muitas pessoas que às vezes quer se utilizar do pequeno prestígio que temos para nos colocar contra determinados grupos políticos dentro da cidade, coisa que eu tenho maturidade de sobra para entender situações como essa e jamais ir com aquele famoso Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Eu tenho dito que não existe gestão, amigo, que me fez essa pergunta, que não precise permanentemente serem melhoradas. Não existe. Assim como não existe a pessoa perfeita, também não existe a perfeição em qualquer modelo de gestão que seja, até porque eu entendo que, em se tratando de processo, é melhoria permanente e contínua. Se assim não fosse, não teria nas empresas ou nas indústrias gerentes de produção que permanentemente, por melhor e mais eficiente que seja o processo, ele não esteja ali diante das máquinas, observando como elas trabalham e buscando a melhor forma de trabalho para que ela possa produzir mais e melhor. Então, partindo dessa premissa, claro, óbvio, que essa gestão, ela precisa de acertos pontuais. Por exemplo,
eu não posso jamais dizer que essa gestão está errada em 100%. Porque nós temos uma Secretaria de Agricultura, e aqui eu quero mandar o meu abraço para o atual secretário executivo dessa pasta aqui na cidade, o amigo Danilo Silva, né? Danilo Silva, pelo trabalho gigante que ele tem feito à frente daquela secretaria, juntamente com sua equipe. Mas existem pastas, por exemplo, que eu sequer sei quem é o seu titular, ou o titular daquela pasta, como por exemplo, o secretário de saúde, eu não sei quem é. Tereza Albuquerque. Tereza Albuquerque. Então, assim, uma gestão, ela é feita de acertos, mas também de erros. Agora, cabe ao gestor ter a sensibilidade de ouvir as pessoas. Porque eu costumo dizer que a maior qualidade de um líder mora em sua capacidade de ouvir e de dialogar. Porque é impossível você perceber onde mora a doença do paciente sem que ele, ao entrar na sala do médico, não diga o que está se passando com ele. Então, assim, às vezes eu até tenho medo, entre aspas, eu tenho medo porque às vezes eu penso que político, a figura política, tem tudo a ver com ditadura. Porque quando se reclama na ponta, há perseguição no sentido contrário. Porque eu acho que um prefeito, inclusive, ele não deveria ouvir recado de Câmara de Vereador, não. Ele deveria ser o primeiro a chegar na sessão ordinária da Câmara, colocar a cadeirinha dele lá na frente com todos os seus secretários, os vereadores fazendo a reclamação, e ele, a partir daquele momento, na presença dos legisladores, delegar de acordo com os detentores da pasta, que seria obrigado a estar também com ele, e dizer, ó, resolve aí, porque só se conquista uma posição de excelência, graças a Deus primeiro, mas também pelas críticas. Então, se um gestor, um administrador não tem condições de ouvir crítica, ele também não tem condições de governar. Eu não vou conseguir fazer uma explanação aqui em 10 minutos, porque eu quero defender um sentimento meu ainda, em 5 talvez, sobre quais as ações a serem desenvolvidas pela gestão para fortalecer o comércio da cidade. Mas a gente percebe que o comércio está fragilizado a partir de um momento que se abre um processo de licitação e não existem empresas capazes de disputar um processo e ganhar estando dentro da sua cidade. Porque eu acho que um prefeito, ele deveria ter um compromisso e desenvolver as ações para que o comércio local estivesse em uma situação privilegiada, digo do ponto de vista técnico e financeiro, para ganhar uma licitação dentro da sua cidade. Porque o cidadão desenvolve atividade empresarial e comercial dentro de sua cidade, paga os seus impostos dentro da cidade, gera emprego e renda dentro da cidade, mas quando surge a possibilidade de participar de um processo de licitação, ele não consegue porque não tem gordura técnica, administrativa, para organizar a empresa e fazer com que aquela empresa participe do processo e ganhe o processo licitatório. Então se precisa fazer muito, mas para se fazer muito é preciso ter equipe. Ninguém consegue governar só. Amigo. Mas a gente pode ampliar esse debate em uma próxima oportunidade. Espero poder ter contemplado a sua pergunta. Nesses 5 minutos que nos resta, eu quero defender aqui uma reforma que ela deveria ser colocada em pauta. Que reforma, Marcelino? Reforma tributária. Fique à vontade. Reforma tributária. Vamos lá. E essa reforma passa, inclusive, pela mudança. Inclusive o governo Temer anunciou aí que iria aumentar o imposto de renda e repentinamente ele voltou para trás. Ele voltou atrás porque Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, disse que o que falta no Brasil é eficiência. E é verdade, eficiência.
para se gastar. Porque vamos lá, algumas pessoas dizem assim: eu pago IPVA, mas as estradas no Brasil é uma das piores do mundo. E para que serve o IPVA? Vamos lá. O imposto sobre propriedade de veículo automotor, o famoso IPVA, quando da sua arrecadação, a execução, certo? Do que foi arrecadado, digo, financeiro, os estados não estão obrigados a gastar o que é proveniente desse imposto, ou desse imposto, com a manutenção das estradas. Muita gente faz essa crítica, mas de maneira equivocada. Sabe por quê? Porque em matéria de cadeia tributária, contribuição é tributo, imposto é tributo e taxa é tributo. O que ocorre é que o IPVA é um imposto, e por ser um imposto, ele não tem a sua natureza vinculativa. Quando que se fosse uma taxa, este teria a sua natureza vinculada às melhorias e construção dos processos de rodagem, das vias, das estradas, enfim. Então, o Brasil arrecada bilhões com IPVA. E por ser um imposto e não ter a sua natureza vinculada à melhoria das vias, das estradas e tudo mais, o dinheiro arrecadado desse imposto, muitas das vezes, ou quase sempre, serve para pagar outras despesas provenientes da gestão. Mas se fosse uma taxa, como é o caso da taxa de iluminação pública, a prefeitura, por exemplo, está obrigada a gastar tudo que se arrecada e que é proveniente dessa taxa com iluminação pública. Por quê? Porque esta taxa, em sendo um tributo, se enquadra como taxa e tem a sua natureza vinculada à melhoria das instalações elétricas e iluminação pública dentro do município. Mas o que é que ocorre? Nós não vemos um deputado defender essa bandeira. Nós não vemos um político defender essa bandeira. Agora, na contramão de tudo isso, sabe o que é que eles constroem? Pedágio. Pedágio. Você paga IPVA quando deveria ser uma taxa e não um imposto, para melhorar as vias de nosso Brasil. E além de tudo isso, o governo federal, isso é motivo de brincadeira, Júlio. Não, eu vou dizer uma coisa a você. É uma piada. Não, é uma verdadeira piada. É uma verdadeira brincadeira de mau gosto que se faz com o cidadão brasileiro. Agora cabe ao cidadão também começar a analisar a partir de então e não cometer os mesmos erros que vinha cometendo em anos anteriores, quando for colocar o seu voto para funcionar. Aí eu vou fazer um pedido aqui. Eu vou clamar aqui aos ouvintes deste programa de notória audiência aqui na nossa cidade. A você, cidadão de bem, não venda o seu voto. Não venda o seu voto. 2018 vem aí. Vai aparecer os senhores das reformas na sua casa. Se possível for, nem os receba. Isso faz bem para a democracia. Porque não adianta dar ouvidos a quem não tem o que dizer. Porque o que muitos têm é só falácia. Palavras falaciosas que de nada serve para o cidadão, mas sobretudo para o cidadão de bem e para o cidadão pobre de nossa cidade. Minha gente, tá aí a conversa que nós tivemos hoje com o nosso amigo Marcelino Moura, né, que sempre tem o que falar, por isso que sempre estamos em contato com ele, sempre estamos buscando dar espaço para que você possa entender de tudo um pouco nas discussões deste programa, que tem buscado ouvir o povo e ouvir também as autoridades e as pessoas constituídas de inteligência em nosso município,
É isso, aqui fala todo mundo, só não fala aquele que realmente não deseja falar e que não tem nada para somar. Então, Marcelino Moura, hoje o vereador não veio, mas certamente ele, porque a mulher dele agora está de volta na casa dele, né? A irmã Cília está de volta aí à casa do vereador Eliel da Guarda, está de volta no seio da família e compreendemos, viu, vereador, a sua ausência aqui no programa. Com certeza outros encontros, não só com o vereador Eliel da Guarda, mas com outros vereadores vai acontecer neste programa, porque queremos ouvir o que eles estão buscando, né, discutir para a melhoria do nosso município, junto ao poder executivo, junto ao poder judiciário. Queremos sempre estar querendo saber da sua opinião, vereador, da sua opinião também. Você, como a prefeita Graça também sempre de vez em quando está dando aqui uma palhinha neste programa. Então esse é o programa do povo, que busca ouvir o povo e ouvir quem está sendo representado pelo povo, quer seja na prefeitura ou quer seja no próprio poder judiciário e poder legislativo do município. Muito bem, Júlio Filho. Eu quero aqui justificar a ausência do nosso amigo e vereador Eliel da Guarda, por motivo de força maior e compromisso que teve agora pela manhã no Sindicato de Agricultura Familiar de nossa cidade. Ele não pôde estar aqui entre nós, me pediu para mim assim o fazer, justificar a sua ausência, e mais uma vez quero mandar aqui um forte abraço a toda a população de Lagoa de Itaenga que carinhosamente nos ouve e dar atenção àquilo que nós pensamos acerca dos diversos temas que aqui são demandados nas vezes que passamos por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Vem agora Manuel Antônio na tarde mais bregueira. Amanhã teremos aí um programa muito produtivo também, como hoje. E não deixe de ouvir o programa Itaenga Notícias de amanhã, tá certo, minha gente? São 12 horas mais, ou seja, 1 e 2. Vem agora Manuel Antônio na tarde mais bregueira. Descontração.